Olá, sou o Dr. Cláudio Silveira, médico oftalmologista, sou doutor em medicina pela Unifesp. Trabalho com toxoplasmose desde a década de 70. Hoje vamos falar sobre o tratamento que descobri para prevenir o aparecimento de recidivas da toxoplasmose ocular. Antes de entrar no assunto, vamos entender como o parasita afeta o corpo humano. A toxoplasmose é uma infecção causada por um protozoário, o Toxoplasma gondii. Ele entra no corpo das pessoas e causa uma doença relativamente benigna no início, como se fosse uma gripe. Ele causa febre, dor no corpo, dor de cabeça, mas pode causar coisas um pouco mais graves, atingindo o sistema nervoso central e os olhos. A toxoplasmose sempre foi considerada uma doença importante na forma congênita e quando atinge pessoas imunocomprometidas. Na prática, mesmo pessoas com um sistema imunológico bom podem ter complicações graves. Podem ficar cegas de um ou dos dois olhos. O que caracteriza uma recidiva de toxoplasmose ocular? E quais são os sinais de alerta para uma reativação? Uma recidiva é quando um paciente que já teve uma lesão ocular volta a apresentar uma nova lesão. Existem dois tipos de casos em que isso pode acontecer. Um é quando um cisto que está latente, dormindo, acorda e causa uma nova lesão. E a outra situação é quando o paciente volta a se contaminar. Ele ingere um novo alimento que tem uma cepa diferente da primeira que causa lesão ocular. Os sinais de alerta para uma recidiva são visão embaçada, olho vermelho, dor, sensibilidade à luz, moscas volantes e baixa da visão. Quais os grupos que têm maior risco de apresentar recidiva ocular e por quê? Pessoas com sistema imunológico comprometido têm um maior risco. Mas é bom explicar o que é. Não necessariamente que a pessoa vai ter uma imunodepressão severa. Mesmo pessoas que têm gripes frequentes, sinusites, doenças que debilitam e que façam com que elas precisem tomar alguns medicamentos, por exemplo, anti-inflamatórios. Se forem anti-inflamatórios hormonais, tipo corticoide, esses, dependendo da dose, vão causar uma imunodepressão e vão predispor para uma recidiva. Uma gestante que já tenha tido uma lesão ocular pode reativar essa lesão durante a gestação, porque nesse período existe uma alteração fisiológica do sistema imunológico que limita as defesas da mulher. As pessoas que vivem numa área endêmica, com certeza, estão mais expostas, porque elas podem se recontaminar. Existe tanto toxoplasma no ambiente que ou vão comendo uma salada ou mesmo uma carne contaminada, elas podem se infectar com uma nova cepa e aí apresentar uma nova lesão, que seria uma recidiva. Pessoas com doenças autoimunes necessitam muitas vezes de medicações que são imunossupressoras. E aí sim, é um prato cheio para o toxoplasma, ele tem mais chance de reativar diante de uma imunossupressão. Quais são as pessoas que têm a maior chance de reativar uma toxoplasmose? São aquelas que já tiveram uma reativação. É uma comparação que se faz com pessoas com doença cardíaca. Quem que tem mais chance de ter um infarto? É quem já teve um infarto prévio. Então, porque isso mostra que aquele parasita que estava no olho do paciente tinha uma capacidade de se sobrepor ao sistema imunológico. E se ele já reativou uma vez, ele pode reativar outras. E são esses os pacientes que são o foco desse tratamento preventivo. Como mudamos o tratamento para prevenir as recidivas de toxoplasmose ocular no mundo? Há muito tempo que se tenta fazer isso. Os médicos do mundo inteiro sempre tentaram, cada um à sua maneira. Um usando uma rovamicina, o outro usando um determinado medicamento específico, mas nunca foi feito de uma forma sistemática. Então nunca se soube se isso realmente funcionava. Mas cada um à sua maneira sempre tentou tratar os seus pacientes e melhorar essas recidivas. E nós, numa determinada época, vimos um trabalho, na verdade eu li um trabalho no New England Journal, e esse trabalho mostrava que se podia prevenir uma recidiva de herpes. Herpes é uma outra doença, é uma doença viral. Toxoplasmose é uma doença causada por um protozoário. Mas o esquema tinha uma ideia semelhante. Se dava uma medicação antiherpética durante 2 a 3 vezes por semana, durante 1 ano. E eu pensei, se funcionou para o herpes, quem sabe funciona para a toxoplasmose. E foi o que nós fizemos. Passamos a fazer um tratamento de forma sistemática, usando o uso de uma medicação, desulfametoxazol trimetropin, 3 vezes por semana. A dose normal é 2 vezes ao dia. Veja,
3 vezes por semana é uma dose baixa. E essas pessoas, durante 2 anos, receberam essa medicação. E foram comparadas com um grupo de pessoas que não tomou medicação nenhuma. E isso mostrou uma proteção de mais de 75% das recidivas. Em 2002, uma das mais importantes revistas que faz análise de trabalhos científicos do mundo, a Cochrane, considerou esse trabalho nosso de prevenção de recidivas de toxoplasmose como o mais importante dos últimos 50 anos. Em 2013, a Academia Americana de Oftalmologia indicou o nosso trabalho como o mais indicado para prevenir recidivas de toxoplasmose ocular. Mas esse esquema começou a ser utilizado há mais de 20 anos. E a partir daí nós tivemos a oportunidade de observar algumas limitações do tratamento. Uma delas é que ele não funciona quando você para de usar a medicação. Você usa durante vários anos, aí quando você suspende a medicação, volta a ser tudo como era antes. A pessoa volta a ter recidiva, quer dizer, ele não tem um efeito protetor prolongado. Outra coisa são os efeitos colaterais, porque o uso de sulfa eventualmente pode estar associado a reações de tipo alérgica. Então, nós temos que otimizar esse tratamento. Em algumas situações pode até ser utilizado, mas não da forma como era inicialmente. Porque nós não podemos dizer, use sulfametoxazol, trimmetoprim 3 vezes por semana para todo mundo. Se você tiver 100 pacientes, você não vai ter 100 pacientes iguais que vão precisar do mesmo esquema. Você vai ter que personalizar esse tratamento para cada um deles, de acordo com suas características pessoais. Então, Bactrim 3 vezes por semana para todos? Não. As pessoas são diferentes, então nós temos que personalizar os tratamentos. Além do uso de medicamento, quais são as melhores práticas para prevenir a recidiva de toxoplasmose ocular? Uma coisa que eu falo para os meus pacientes é assim, em toxoplasmose, o que você deve ter? Você deve ter uma vida saudável, que é o que seria ideal para todos nós. Mas nós nem sempre comemos exatamente o que é mais saudável, e sim que a gente come o que a gente gosta. Então, a alimentação vai curar ou vai evitar recidiva? Não, não vai, mas ajuda. Uma alimentação adequada em que você diminua a ingestão de açúcar e mesmo de outros carboidratos, não precisa ser o açúcar puro, podem ajudar. O controle do estresse, a prática de exercícios físicos e ter um bom sono fortalecem o sistema imunológico. Exames regulares permitem a detecção precoce das reativações. Seguir as diretrizes de higiene alimentar, como lavar bem as frutas e verduras, consumir as carnes sempre bem cozidas, são práticas importantes para evitar a ingestão do parasita. Devemos evitar contato com fezes de gato. Os gatos são os hospedeiros definitivos do toxoplasma e eliminam os oocistos através das fezes. Sempre que lidarmos com uma caixa de areia, por exemplo, ou com o solo, devemos usar luvas e lavar bem as mãos. Devemos lembrar que nem todos os gatos estão eliminando o parasita. Nos Estados Unidos tem um estudo que mostra que apenas 1% está transmitindo a doença. A toxoplasmose é uma infecção tratável, mas pode causar sérios problemas se não for tratada de forma adequada. Então, cuidar bem da sua saúde, realizar exames regulares é essencial para prevenir as recidivas. Quer saber mais sobre toxoplasmose? Acompanhe os nossos vídeos.